Pessoal, bom dia. Então, prosseguindo aí com o nosso curso aí de termodinâmica, né? Na aula passada, eu introduzi para vocês a primeira lei da termodinâmica e, na ocasião, a gente prescreveu uma forma, né, essa que está escrita aqui, uma espécie de conservação da energia, né? Então, a ideia era que a gente percebesse de que forma que a gente conseguia aquecer um sistema, né? A gente podia aquecer, ou seja, aumentar a energia interna desse sistema, ou acrescentando calor a esse sistema, né, transferindo esse sistema de um reservatório quente para outro frio, por exemplo, né, ou vice-versa, ou então realizando trabalho nesse sistema, né, no caso, pressionando esse sistema ou expandindo esse sistema. Fazendo esse processo, eu poderia aumentar ou diminuir a energia interna desse sistema, no caso aqui um gás, né, um gás contido no contêiner. O que eu vou falar para vocês hoje é que existem algumas situações em que parece que eu não violo essa primeira lei da termodinâmica, mas, no entanto, eu não percebo essas situações no mundo real. São situações compatíveis com a primeira lei da termodinâmica, no entanto, elas não são observadas, né? Então isso sugere alguma necessidade de introduzir uma segunda lei, uma lei complementar a essa primeira, para dar conta de alguns problemas que a gente observa na natureza termodinâmica, né? Então eu vou colocar aqui para vocês 3 exemplos de situações que não violam a primeira lei da termodinâmica, só que eu não consigo percebê-los no mundo real, né? Então eu vou colocar para vocês aqui 3 exemplos introdutórios sobre isso. Então vamos lá, pessoal. O primeiro exemplo é a seguinte situação. Suponha que eu tenha um corpo quente, vou colocar aqui quente, um corpo que está a uma temperatura de 100 graus, uma barra de metal, por exemplo, em contato com um corpo que eu vou chamar de corpo frio, né? Pode ser o mesmo tipo de barra de metal, só que numa temperatura de 10 graus Celsius, por exemplo, né? Então o que eu observo é que se eu coloco esses 2 sistemas em contato térmico e se eu espero um tempo suficientemente grande, esse corpo quente vai esfriar e esse corpo frio vai esquentar. Ou seja, a temperatura final desse meu corpo quente vai ser uma temperatura menor, e a temperatura final, menor do que a temperatura dele original, né? E a temperatura final desse corpo frio aqui vai aumentar, vai ser maior do que a temperatura que ele estava inicialmente, né? Então essa é a situação que eu observo na natureza, totalmente compatível com esse caso aqui, né? No caso eu não tenho trabalho, então seria um ΔU é igual a ΔQ, né? Para ambos os sistemas. Eu tenho ΔU do primeiro sistema, ΔU do segundo sistema, né? Então essa é a situação que eu observo no mundo real, né? Corpo quente esfriando, corpo frio esquentando. Mas uma situação contrária, suponha que o corpo frio ele diminua a sua temperatura nesse contato e esse corpo quente ele aumente a sua temperatura, né? Significa que a energia foi transferida do corpo frio para o corpo quente. Essa situação eu não observo na natureza. Mas essa situação é totalmente compatível com essa primeira lei. Eu não violo a primeira lei nessa situação em que o corpo frio vai ficar mais frio e o corpo quente vai ficar mais quente. Eu não observo isso, mas essa situação é totalmente compatível com essa primeira lei da termodinâmica, né? Então essa é a primeira situação em que me parece que existe uma insuficiência da primeira lei para descrever situações no mundo real, né? Um segundo exemplo seria o caso... imagina que eu tenho um sistema, né? Um gás, ou um líquido qualquer, né? Vamos supor que seja um líquido contido aqui em paredes adiabáticas, okay? E dentro desse sistema, eu coloco uma hélice, vou colocar uma hélice aqui, um ventilador, alguma coisa assim, uma hélice de ventilador.
essa hélice é conectada por um fio que está conectado com uma massinha M que pode se deslocar para baixo aqui, né, dada a força da gravidade. Né? Se eu solto essa massinha vai descer, vai movimentar as hélices e, consequentemente, eu vou ter um aumento da energia interna desse meu sistema. Então aqui eu tenho uma transformação de energia mecânica a partir dessa massinha, que é transferido para o sistema a partir das hélices, e com essa transferência de energia eu tenho um aquecimento desse meu sistema. Né? A pergunta é, eu poderia fazer o contrário? No sentido de que, imagine que essa massinha já está lá embaixo e eu quero que esse corpo esfrie. Ao esfriar, ele vai perder energia, e essa energia perdida vai ser aquela que vai ser usada para movimentar essa massinha para cima. Bom, eu posso até fazer isso, mas eu teria que intervir externamente no meu sistema para que isso aconteça. Espontaneamente, esse tipo de situação nunca vai acontecer. Mas, apesar de nunca acontecer, essa situação aqui também não viola a primeira lei da termodinâmica. Essa situação reversa da massinha ir para cima e automaticamente eu esfriar esse meu sistema líquido, não viola essa lei. Mas eu não observo. Eu não observo essa situação. Né? Então, mais uma vez, da mesma forma que no primeiro exemplo, eu tenho uma situação que não viola a primeira lei da termodinâmica, mas eu não a observo no mundo real. Então, mais uma vez, me parece que existe uma insuficiência da primeira lei, uma necessidade de uma segunda lei para descrever situações desse tipo que eu não observo na natureza. E para finalizar, né, o terceiro exemplo aqui que eu separei para vocês é a chamada expansão livre de um gás. Esse vai ser o meu terceiro exemplo. Então imagina que eu tenha um primeiro recipiente que é conectado com um segundo recipiente. Okay? Suponha que esses dois recipientes estão conectados por esse caninho, que inicialmente está fechado, né? E eu tenho partículas de um gás que estão contidas inicialmente apenas em um desses containers. Vou chamar de container A. Esse aqui é o container B, que inicialmente está vazio. Quando eu removo essa portinha aqui da minha conexão, automaticamente essas partículas começam a migrar para esse segundo recipiente, recipiente B. Né? Uma situação que inicialmente só existiam partículas desse lado, e no final eu tenho todos os dois recipientes homogeneamente preenchidos. Né? Muito bem. Essa situação eu observo na natureza. Mas e uma situação em que todas as partículas estão distribuídas aqui nesses dois recipientes, mas aí, espontaneamente, as partículas que estavam no B começam a ficar na parte A. E as partículas de A continuam na parte A. Né? Uma situação em que existe... Eu volto à situação inicial, né? Em que todo mundo está aqui do lado A. O lado B está vazio. Né? Essa situação aqui eu não observo na natureza. O que eu observo são partículas movimentando de uma situação em que estavam no A e expandem seu volume indo para o B. A situação em que há uma retração do volume, eles estarem preenchendo A e B, e aí espontaneamente eles vão para o A, essa situação eu não observo. Mas, mais uma vez, eu não tenho a violação da primeira lei da termodinâmica. A conservação da energia se preserva. Eu não estou criando nem destruindo energia nesse processo estranho aqui, né, das partículas irem espontaneamente para um dos recipientes.
Eu não violo a conservação da energia, mas eu não observo. Então o que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, há necessidade de eu introduzir uma segunda lei, uma segunda regra para tentar dar conta desses experimentos aí que eu não observo na natureza. Pessoal, então para tentar resolver esse problema da primeira lei da termodinâmica, né, eu vou introduzir uma quantidade, eu vou chamar de S, eu vou chamar ela de entropia. Entropia é uma palavra que tem origem, se não me engano, acho que foi Clausius que introduziu essa palavra, que ele queria uma palavra que fosse parecida com energia, mas que não fosse energia, né? No sentido de que ela descrevesse também um sistema termodinâmico, né? Então, entropia seria uma palavra inventada que está, de alguma forma, ela foi escrita em termos de alguma coisa que fosse similar à energia, né? Mas é claro, a gente sabe, eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai entender que entropia não está relacionado com energia, quer dizer, está relacionado com energia, mas não é exatamente energia, né? Na verdade, a entropia está relacionado com um certo nível de desordem no sistema, como eu vou colocar aqui para vocês. Por ora, eu quero apenas que vocês entendam que essa quantidade S é uma quantidade que é introduzida inicialmente, né, introduzida artificialmente como uma espécie de metodologia para dizer quais caminhos são naturais para um sistema. Então a ideia é que para alguns determinados valores desse S, eu vou considerar que são sistemas compatíveis com o que eu observo na natureza, e para outros valores desse S, eu tenho situações em que eu não observo na natureza. Então a ideia aqui eu vou considerar que qualquer valor de variação dessa entropia que seja maior que zero, maior ou igual a zero, eu vou colocar aqui que são sistemas ok. Ok, significa que se eu tenho uma situação em que essa quantidade que eu vou definir daqui a pouco, que eu estou chamando de entropia, e que os seus valores aumentam com o tempo, ou seja, ΔS é maior que zero, então eu tenho situações em que eu observo na natureza. E o contrário, ou seja, que ΔS seja menor do que zero, aqui no caso aqui é maior. Desculpa, maior é igual, está certo aqui. Mas situação em que ΔS for menor do que zero, eu vou considerar como sendo uma situação em que eu não observo na natureza. E uma possibilidade de definir uma situação em que obedeça essa situação, que no caso de um sistema termodinâmico, é dizer que a variação da minha entropia, eu vou postular isso aqui, né? Inicialmente, eu vou colocar igual como definição, isso aqui é igual, por definição, à quantidade de calor acrescentado no sistema, dividido pela sua temperatura. Daqui a pouco eu vou ilustrar essa situação aqui para mostrar que isso aqui funciona, pelo menos naqueles 3 exemplos, ou 2 daqueles 3 exemplos que eu acabei de colocar, né? Então eu introduzi uma quantidade que eu chamei de entropia, eu vou representar por S. Essa quantidade é definida por essa, como sendo, a variação dessa quantidade está relacionada com a variação da quantidade de calor do meu sistema, quantidade de calor presente no meu sistema, dividido pela temperatura que esse sistema se encontra, né? E se eu tenho ΔS maior do que zero, significa que eu tenho situações em que eu observo na natureza. Situações que estão ok. Beleza, isso aí eu observo. Mas se eu tenho situação que ΔS é menor do que zero, então significa que é uma situação que eu não observo na natureza. Por exemplo, aquela situação da expansão livre, em que eu tenho inicialmente os 2 containers povoados com partículas e de repente, espontaneamente, as partículas da parte B migram para a parte A e a parte B fica vazia. Eu espero que essa situação aqui promova um ΔS menor do que zero. Vamos tentar fazer isso aí para aquele caso? Então, o caso da expansão livre, né? Então, suponha que eu tenho uma situação inicial, eu vou chamar de situação inicial aqui, né, um izinho, uma situação inicial
em que todas as partículas estão somente na parte A parte B está vazia. A parte B está vazia. Eu vou considerar, para fins experimentais, que esse sistema aqui está totalmente isolado do mundo externo. Significa que eu tenho paredes adiabáticas aqui que isolam termicamente esse sistema com o mundo externo. Então tem paredes adiabáticas aqui. Então todo o processo está acontecendo sem que o sistema composto A e B troque energias com o mundo externo. Certo? Essa situação é bastante importante, porque nessa situação aqui, eu sei, sob o ponto de vista experimental, vou colocar aqui resultado experimental, que ΔT é aproximadamente zero numa situação de expansão livre. Esse é um fato experimental. Mas para que isso aconteça, é necessário que o sistema esteja completamente isolado, o sistema composto, né, esteja completamente isolado do mundo externo. Então, ΔT é aproximadamente zero. A situação final, que eu vou chamar de F, significa que esse meu sistema composto atingiu o equilíbrio, né? Então, tem uma situação em que o sistema A e o sistema B estão completamente povoados de partículas. Essa é a situação final, já no equilíbrio. Né? Essa é a situação final, sistema A, sistema B. Se eu representar isso aí num gráfico, num diagrama PV, vou apagar aqui. No diagrama PV, significa que inicialmente o sistema tem um certo volume, que eu coloco aqui. Esse aqui seria exatamente o volume de A, né? Porque todas as partículas estão contidas nesse volume. E esse volume é o volume inicial do meu sistema. Na situação final, eu já tenho uma situação em que o volume final está no volume composto, VA mais VB. Né? O sistema se encontra nessa situação. É claro que a pressão diminuiu, porque o volume aumentou, então o livre caminho médio entre as partículas aumentou, então consequentemente eu diminuo as colisões entre partículas, né? Então com isso a pressão diminui. Eu diminuo a colisão das partículas com as paredes, né, do container, então a pressão diminui. Eu não tenho, lembrando que eu estou lidando com gás ideal, então não há colisão entre partículas, mas há colisão entre partículas e parede. E isso é que resulta a pressão. E a pressão diminuiu aqui, porque eu tenho mais parede. Resumindo, eu tenho mais paredes, mesma quantidade de partículas, mas eu tenho mais paredes. As paredes são maiores, porque o volume aumentou. Então, consequentemente, a pressão do gás diminuiu. E é importante eu olhar agora para esse resultado experimental de que ΔT é aproximadamente zero, porque se eu considero essa informação empírica aqui, eu posso considerar que esse meu sistema passa por uma isoterma de temperatura T. A expansão livre do gás não resulta em aumento de temperatura. Então todo o processo é feito passando pela isoterma. Né? Eu não posso colocar aqui pontos entre esses dois aqui, entre esses dois pontos, porque eu tenho uma situação intermediária que não está em equilíbrio. Eu só coloco nesse diagrama pontos em que eu tenho situações de equilíbrio. Então aqui eu preciso colocar um ponto separado aqui nessa região e outro ponto separado aqui, representando duas situações de equilíbrio. Eu não posso, por exemplo, colocar uma linha ligando esses dois pontos aqui, porque isso significaria que eu estou em situações de equilíbrio e não é o que acontece nesse experimento. Nesse experimento, enquanto há a expansão do gás, eu estou em situações fora do equilíbrio. Se estão fora do equilíbrio, eu não posso representá-lo nesse diagrama que representa apenas situações de equilíbrio. Né? Então, muito bem. Qual que é a entropia desse meu sistema? Né? Vamos usar aquela expressão da entropia para tentar ver se realmente essa situação I para F levaria a um aumento
daquela minha entropia, ΔS ser maior que zero? Em primeiro lugar, né, se ΔT é aproximadamente zero, e a gente viu na aula passada que a variação da energia interna é igual a 3 meios de mkb ΔT, isso aqui para o gás ideal, a gente deduziu isso aqui na última aula. Se ΔT é aproximadamente zero numa expansão livre, então o meu ΔU também vai ser zero. Ou aproximadamente zero, né, no caso. Ele é exatamente igual a zero numa situação do gás perfeitamente rarefeito, que é o caso do gás ideal. Num gás real, o máximo que eu posso ter é um aproximadamente zero. Né? Se ΔU é igual a zero, então se eu jogo essa informação na primeira lei da termodinâmica, eu vou ter que zero é igual a ΔQ menos P∆V, ou seja, ΔQ vai ser igual a P∆V. Okay? Bom, a entropia é esse cara aqui dividido por T. Então a minha entropia, eu não quero apagar essas informações aqui, então eu vou ter que colocar meio espremidinho aqui mesmo, né? A minha entropia, ou ΔS, é igual a ΔQ sobre T. Então, meu ΔS vai ser P∆V dividido por T. E agora, aqui com essa informação, a gente tem uma situação interessante. A variação da entropia está intimamente relacionada com a variação do volume. Se a variação do volume for maior que zero, isso implica numa entropia maior que zero. O que, de acordo com aquela minha regra, isso aqui significa ok. Isso aqui significa ok. Vamos ver se isso é ok mesmo? A variação do volume ser positiva significa que o volume inicial da expansão livre do gás, a expansão livre do gás começa no volume pequeno e depois vai para um volume maior. Parece que está ok, né? Essa situação, volume menor e depois um volume maior. Então ΔV é maior que zero. Isso levou a ΔS maior que zero. O que está me dizendo, as equações estão dizendo que é ok. E quando eu observo esse sistema no mundo real, eu realmente percebo que ir dessa situação ir para o F é ok, é o que eu observo. E a situação contrária? Suponha que eu vá de F para I. Ou seja, suponha que inicialmente o sistema está povoando os dois containers e de repente, espontaneamente, as partículas vão para um único container. Nessa situação, o meu volume, que era maior, passa a ser menor. Então, meu ΔV é menor do que zero. Isso implica um ΔS menor que zero. Variação da entropia negativa. A entropia diminuiu. De acordo com a minha regra, isso aqui não pode acontecer. Eu vou colocar aqui uma situação em que não pode acontecer. Eu vou colocar um xão aqui. Né? E realmente, eu não observo essa situação. Uma situação que eu vá daqui para cá. Ou no diagrama de fase, significa que eu estava aqui e fui para cá. Só para deixar bem claro, isso aqui é a situação que eu chamei de I, e essa aqui é a situação que eu chamei de F. Essa situação ΔV menor do que zero significa eu estar inicialmente em F e depois eu ir para I. Nunca observei esse tipo de coisa. E a minha equação aqui está me dizendo também que se eu considero que ΔS menor do que zero é uma situação que relata um evento que não deve acontecer, então eu tenho que isso não vai acontecer. ΔS vai ser menor do que zero quando ΔV for menor do que zero, no caso de uma expansão livre do gás. Então, a princípio, aquela minha regra de variação da entropia parece que funciona nesse sistema. Né? Vamos ver o que acontece na situação da transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente? Pessoal, então suponha que eu tenha um corpo quente, que eu vou chamar aqui, tem uma temperatura TQ, né, temperatura quente, e eu vou ter um outro corpo que eu vou chamar de corpo frio, que tem uma temperatura TF, temperatura fria. Obviamente, TQ
é maior do que TF. Né? Então eu vou considerar duas situações. A primeira situação é que suponha que o corpo quente esfrie e o corpo frio esquente, né, nesse processo de contato térmico, né, que é exatamente o que eu observo na natureza. Né? Eu vou calcular a entropia dessa situação. E depois eu vou calcular a entropia de uma situação contrária, de quando um corpo frio esfria e o corpo quente esquenta num contato térmico. Né? Então, primeiramente, suponha que o calor vá do quente para o frio. Tá? Essa é a situação real, é a situação normal que eu observo. Né? O calor migrando do corpo quente para o corpo frio. Então, quando eu tenho essa situação, a minha entropia do sistema total vai ser a variação, ou seja, a variação da entropia do sistema é a variação da entropia do corpo quente mais a variação da entropia do corpo frio. A variação de entropia do corpo quente é exatamente a quantidade de calor que esse corpo ganhou ou perdeu. No caso aqui, se o calor está indo do corpo quente para o corpo frio, significa que esse corpo quente perdeu calor, ele perdeu energia. Né? Então eu posso dizer que a variação de calor é menos, eu vou colocar aqui um módulo de um ΔQ, dividido pela temperatura desse corpo, que no caso é TQ. Né? Então note o sinal negativo aqui, coloquei aqui em módulo, para deixar bem claro que esse valor aqui é negativo. Porque esse corpo aqui perdeu calor, então a variação de entropia dele é negativa. Okay? O outro corpo, o corpo que eu estou chamando de corpo frio, ele recebeu calor. Então, ele vai ter um mais ΔQ, note que é o mesmo ΔQ daqui, porque a quantidade que saiu desse corpo entrou nesse outro, quantidade de calor, né? Mais dividido pela temperatura desse corpo, que no caso é TF. Né? Então aqui se eu manipulo aqui algebricamente, eu vou ter ΔQ, que multiplica 1 sobre TF menos 1 sobre TQ. TQ é maior que TF, consequentemente, esse termo aqui é menor do que esse, o que vai fazer com que a minha entropia seja maior que zero. Entropia maior que zero significa ok. É uma situação que eu observo na natureza. Então, quando eu passo calor de um corpo quente para o corpo frio espontaneamente, eu observo esse tipo de coisa na natureza e a minha metodologia está me dizendo que isso é ok. Então, tem uma concordância entre a metodologia, que é a situação de variação de entropia, com a situação que eu observo na natureza. E uma segunda situação. Suponha que agora eu tenho calor, vai do corpo frio para o corpo quente. O que significa que esse corpo vai ficar mais frio e esse corpo vai ficar mais quente quando eles estão em contato térmico. Não é isso que eu observo na natureza. Então eu espero que ao aplicar essa metodologia, essa mesma metodologia, eu tenho uma entropia negativa. Vamos ver quanto que vai dar isso aí? Bom, mais uma vez, a variação da entropia é a variação de entropia do corpo quente. No caso, o corpo quente, agora, ele recebeu calor. Então eu vou ter mais ΔQ dividido pela temperatura desse corpo quente. O corpo quente recebeu calor, então essa quantidade aqui é positiva. Eu tenho um maisinho aqui, deixando bem claro que esse corpo recebeu calor, mais a entropia do corpo frio, mas o corpo frio, ele perdeu calor, ele perdeu menos Q de calor, menos ΔQ, dividido pela temperatura do corpo frio. Então, se eu isolo essas quantidades aqui, eu vou ter o módulo do ΔQ vezes 1 sobre TQ menos 1 sobre TF.
Então, nessa situação aqui, TF é menor do que TQ. Então, esse termo aqui, 1 sobre TF, vai ser maior que 1 sobre TQ. Ou seja, a variação da entropia é menor do que zero. Ou seja, a metodologia está me dizendo que, opa, peraí, essa situação aqui não ocorre na natureza. E é exatamente o que eu observo. Eu não percebo um corpo quente esquentando mais e um corpo frio esfriando mais quando esses dois estão em contato térmico. Então parece que a metodologia funciona, pelo menos nessas duas situações aí que a gente analisou na aula de hoje. Pessoal, então muito bem. Então o que a gente fez até agora, então, é identificar a primeira lei, que diz que a quantidade de energia interna de um sistema pode ser variada se varia a quantidade de calor nesse sistema, menos a quantidade de trabalho realizado pelo ou para o sistema. E agora a gente introduz essa segunda lei, que me diz que a variação da entropia deve ser maior ou igual a zero. Então tem essas duas leis aqui que resumem tudo que a gente viu até agora. Tudo que a gente viu até agora pode ser resumido nessas duas frases aqui, que me diz que eu tenho uma quantidade de energia que se conserva com o tempo, ou durante os processos, Então eu não posso criar nem destruir energia. Então isso está sendo representado por essa primeira linha. E essa segunda linha me diz que existe uma outra quantidade, que eu chamo de entropia, que ela sempre aumenta. Então, enquanto a energia ela se conserva, a entropia ela sempre aumenta. Então, o resumo de tudo que a gente viu até agora está nessas duas linhas. O que eu quero fazer agora, nos momentos finais aqui dessa aula, é introduzir agora algumas quantidades ou algumas metodologias que podem ser interessantes para a gente resolver os exercícios relacionados à termodinâmica e dar um pontapé inicial em processo que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, que é o processo de máquinas. Calcular trabalhos de máquinas térmicas. Hoje a gente não vai falar sobre máquinas térmicas, mas eu quero introduzir algumas quantidades que são interessantes para a gente lidar com máquinas térmicas, e que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Então, primeiramente, eu quero calcular o trabalho em processos termodinâmicos. Certo? Eu vou analisar a situação mais simples de fazer com que o sistema trabalhe para mim. Certo? Ou seja, o sistema termodinâmico ele realize um trabalho para mim. Então a ideia é que suponha que eu tenha um reservatório térmico de temperatura T. Suponha que eu tenho um sistema contido num recipiente que está... o sistema está envolvido por paredes adiabáticas, o que significa que esse sistema aqui, essas partículas, esse gás, ele não troca calor com o mundo externo, ele só troca calor com o reservatório. Eu tenho uma parede diatérmica aqui que permite troca de calor do sistema com o reservatório. Mas o sistema não troca calor com o meio externo, que não seja esse reservatório. Suponha que essa parede eu tenha grãos de areia aqui em cima, e suponha que eu pegue grãozinho por grãozinho aqui de areia e vou retirando dessa minha parede superior aqui desse meu sistema. Quando eu faço isso, essa parede se desloca para cima. Okay? Eu vou colocar aqui uma setinha em verde, para deixar bem claro que esse pistão aqui se movimentou aqui para cima. Ele se movimentou porque eu retirei areias que estavam aqui em cima. Então tem um montinho de areia aqui. Okay? Tem um montinho aqui de areia. O peso dessa areia exerce uma pressão aqui no meu sistema. Quando eu retiro um grãozinho de areia aqui, eu diminuo um pouquinho a pressão, a força e, consequentemente, a pressão em cima desse gás, e aí o sistema, como resposta, aumenta o seu volume. No diagrama de fase, significa que, no diagrama PV, eu tenho uma situação em que eu começo aqui com um volume pequeno, uma situação que eu vou chamar de situação 1. E quando eu vou retirando o grãozinho de areia,
esse meu volume vai diminuindo em resposta à diminuição da pressão, né? Então tem uma situação em que o sistema passa por esses processos. Note que aqui é como se eu tivesse vários pontos, e cada ponto é uma situação de equilíbrio, né? Porque quando eu retiro um grãozinho de areia, o sistema ele tem uma situação turbulenta aqui, por microsegundos, mas rapidamente ele converge para uma situação de equilíbrio, né? Então justifica eu desenhar todos os pontos aqui ao longo desse processo. E ele finaliza numa situação que eu vou chamar de situação 2. Né? É claro que esse sistema, por estar sempre em contato térmico com o reservatório, ele sempre vai percorrer esse caminho aqui, mantendo a sua temperatura constante. Então eu posso dizer que esse sistema está em cima de uma isoterma de temperatura T. Né? Todo o processo é feito sem que haja variação da temperatura. Né? E de 1 até 2 acontece sem que haja mudança de temperatura, justamente porque o sistema está em contato térmico com o reservatório. Né? O reservatório é grande o suficiente a ponto de que o reservatório por si só não varia a sua temperatura. Na prática eu sei que isso não acontece, mas se o reservatório é suficientemente grande, T é aproximadamente constante, ou quase que constante, né? Vamos dizer assim. Então a pergunta é, nesse processo, qual que foi o trabalho realizado pelo meu sistema? Lembrando que trabalho é igual a P delta V, vamos chamar de delta W aqui, né? A quantidade de trabalho realizado pelo sistema depende da quantidade de variação de volume que esse sistema promoveu, né? Só que a pressão aqui não é constante, né? Na verdade, a pressão ela depende do volume também. Eu posso dizer que o P não é constante, é uma função do volume, é um P de V, delta V. Eu estou lidando com um gás ideal. O gás ideal é interessante porque eu consigo resolver analiticamente. Né? Por exemplo, eu sei a relação de P com V no gás ideal, eu sei que PV é igual a NKBT. Equação dos gases ideais. Né? Pressão-volume se relaciona com a temperatura a menos do número de partículas e a constante de Boltzmann, Kb. Né? Eu posso também representar isso aqui não em termos de número de partículas, mas em termos de número de moles. Então, por exemplo, eu poderia reescrever esse cara aqui como PV é igual a N, onde N é o número de moles, mas agora eu tenho que mudar a constante. Aqui é a constante de Boltzmann, né? Então eu posso usar a constante dos gases, que é o R. Então são equações idênticas. Eu só mudo a constante aqui. Né? Aqui eu uso a constante de Boltzmann, aqui eu uso a constante dos gases. Na verdade eu sei que NKB é igual a N R. Né? Eu estou usando essa propriedade aqui. Bom, então, sabendo dessa equação, eu sei a relação de P com V. P depende do V da forma N R T dividido por V. Né? Então essa expressão aqui, o ΔW, vai ser igual a P de V, que no caso é NRT, dividido por V vezes ΔV. Então se eu vario um pouquinho só o volume do meu sistema, ou seja, se eu tiro um único grãozinho de areia aqui, eu vou ter uma pequena variação do ΔV e, consequentemente, eu vou ter uma pequena realização de trabalho. Né? Mas o que acontece quando eu percorro todo esse sistema, toda essa trajetória aqui, de 1 até 2? Então, se esse ΔW é uma variação infinitesimal ali, no caso aqui ΔW indo para dW, né? Suponha que esse ΔW seja tão pequeno quanto eu queira, né? Ou melhor, o ΔV seja tão pequeno quanto eu queira, né? Então vai ser uma variação dV. O que acontece quando eu faço isso ao longo de todo um caminho, de 1 até 2? Então eu preciso somar todas essas contribuições ao longo de cada ponto aqui desse meu diagrama. Né? Então vamos fazer isso? Eu preciso somar esse cara.
Para isso eu vou apagar toda essa formulação aqui, vou deixar só essa expressão. Então o que eu estou querendo dizer é que se eu quero saber o trabalho realizado de 1 até 2, então eu vou usar essa notação aqui, ou seja, eu começo aqui em 1 e vou até 2, e aí a pergunta é qual o trabalho que eu realizei nesse processo? Né? Esse trabalho é exatamente a somatória de todas as pequenas contribuições, que no caso aqui seria DW, né? Ao longo do caminho que vai de 1 até 2. Esse delta de W é a contribuição quando eu tiro um único grãozinho de areia. Mas se eu tiro vários grãozinhos de areia e vou de 1 até 2, eu preciso fazer essa integral. Né? Essa integral aqui eu consigo resolver da seguinte forma. Eu substituo o dW por esse cara, né? Então eu vou ter nRT dividido por V. No caso aqui não é um ΔV indo para zero. O limite ΔV indo para zero, isso aqui vira um dV. Então tem essa integral aqui, que eu vou do volume inicial, o volume 1, que seria esse cara aqui, eu vou desse volume até esse outro volume, que é o V2. De V1 até V2. Eu já vou apagar aqui a parte de embaixo. O problema é que antes era físico, agora virou um problema matemático, que eu preciso resolver essa expressão. Para resolver essa integral, eu identifico quem são as constantes. O número de partículas não muda com o tempo, ou com o processo, então pode passar ileso para a parte esquerda aqui da integral. R é a constante dos gases, também é uma constante. A temperatura não muda ao longo desse processo, porque o sistema está em contato térmico com esse reservatório. Então essa integral aqui passa a ser nRT, a integral de dV sobre V. Então tem uma integral simples aqui, e o resultado dessa integral aqui é um logaritmo. Né? Então o trabalho de 1 para 2 vai ser igual a nRT, o logaritmo de V2 menos o logaritmo de V1, que no caso seria V2 sobre V1. Então esse é o trabalho realizado nesse processo de 1 para 2. Note que se V2 é maior do que V1, né, como é o caso aqui, V2 é maior que V1, o logaritmo aqui fica positivo, essas constantes aqui são todas positivas, então o trabalho é positivo. Trabalho positivo significa que o sistema está trabalhando para mim. É o que eu quero uma máquina que trabalhe para mim. Okay? Se o V2 for menor do que o V1, ou melhor, a situação é a tal que eu começo nessa situação aqui e vou para cá, significa que V2 é menor do que V1. Então esse logaritmo aqui passa a ser negativo. Sendo negativo, eu vou ter um trabalho negativo. Trabalho negativo significa que eu estou trabalhando para a máquina. Nessa situação experimental aqui, significa que eu estou pegando areia e estou colocando aqui dentro. Quando eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando para a minha máquina. Eu estou colocando trabalho, ou eu estou colocando energia na máquina. Não é essa situação que eu quero. Eu quero uma situação em que o trabalho é positivo. Trabalho positivo significa que a máquina está trabalhando para mim. Eu quero uma máquina que trabalhe, forneça energia para mim. Não o caso de eu colocar energia no meu sistema. É claro, como a gente vai ver na aula sobre máquinas, que essa situação é inevitável. Em algum momento eu preciso trabalhar para a máquina. Mas eu espero que a máquina, quando esteja trabalhando para mim, forneça uma energia maior do que a energia que eu preciso colocar nessa máquina, para que eu tenha um saldo positivo. Né? Outra situação, suponha que o V2 seja igual ao V1. Então, nessa situação, o logaritmo de 1, que é 0, eu tenho trabalho 0. Né? Muito bem, pessoal. Vou colocar agora uma outra quantidade que vai ser importante aí para as nossas análises, que é o calor específico, ou a capacidade térmica. Né? Pessoal, então vamos falar agora sobre uma quantidade que eu vou chamar de capacidade térmica molar. Capacidade térmica molar é definida como a quantidade de calor que eu preciso fornecer para um sistema, para um objeto, ou para um gás, para que ele aumente uma certa quantidade de temperatura. Ou seja, capacidade térmica molar eu vou chamar de C, ele é definido como ΔQ sobre ΔT. Então,
Resumindo, qual a quantidade de energia que eu preciso colocar no sistema para que ele aumente a sua temperatura numa certa quantidade, né? Cada sistema ou cada objeto tem o seu próprio C. E possui valores de C diferentes em algumas situações, né? Cada material reage de forma térmica diferente quando você acrescenta ou retira calor desse objeto, desse sistema, né? Então eu vou lidar aqui com um gás ideal, mais uma vez, né, para facilitar as contas, para a gente ter um arcabouço que dê para a gente analisar analiticamente aí o sistema, né? Então, com essa definição, e sabendo da primeira lei da termodinâmica, né? Então, no caso aqui, no ΔQ, eu posso reescrever como ΔU mais P ΔV. Né? Então, o meu C também pode ser escrito como sendo ΔU dividido por ΔT mais P ΔV dividido por ΔT. Eu estou analisando o gás ideal. O gás ideal é interessante porque é um gás que só tem energia cinética, ele não tem energia potencial de atração, por exemplo, né? Então só tem energia cinética. E a gente viu na aula passada que o ΔU é igual a 3 meios de NKB/kBt, ou no caso NKB∆T, né? Eu estou considerando a variação da energia interna, que no caso seria energia cinética. Para facilitar, né, eu acabei de falar que NKB pode ser escrito como N vezes R. Né? Então eu posso também reescrever o ΔU como sendo 3 meios de NR∆T. Essa expressão aqui só vale para o gás ideal. Se eu tenho um gás que as partículas interagem de alguma forma, essa expressão aqui já não vale mais. Né? Aqui eu preciso calcular ΔU sobre ΔT. Então eu preciso dividir esse cara por ΔT, o que vai dar simplesmente 3 meios de NR. Né? Então essa primeira parte aqui eu já sei que é 3 meios de N vezes R. O P ΔV∆T, a princípio eu preciso especificar mais algumas coisas para calcular essa parte, mas eu posso já reescrever essa expressão como 3 meios de NR mais P ΔV sobre ΔT. Note que para saber qual que é o calor, a capacidade térmica molar do meu sistema, eu preciso saber se esse sistema variou ou não o seu volume. Então a variação do volume está intimamente relacionada com o valor desse C. Então eu preciso analisar algumas situações considerando variação de volume ou não considerando variação de volume. Porque eu percebo aqui nessa expressão que a variação do volume está intimamente relacionado com o valor desse meu C. Vamos pensar uma situação inicial mais simples, em que eu não tenho a variação de volume. Então imagina que eu tenho uma situação empírica, experimental, que seja a seguinte. Suponha que eu tenha um sistema que está num reservatório térmico, né? Então tem um reservatório térmico aqui. Eu tenho o meu sistema envolto a paredes adiabáticas, né? O meu gás está aqui. Suponha que eu tenha um pezinho aqui em cima para que ele forneça a pressão, né? Ou melhor, eu não vou precisar desse cara, não. Não vou precisar desse cara porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou travar esse pistão aqui. Esse pistão aqui, suponha que eu coloco um preguinho, 2 pregos aí, então eu fixo ele aí. Então eu não posso variar o volume desse meu sistema. Consequentemente, a pressão também não vai ser alterada, né? E o que eu vou fazer com esse cara? Suponha que eu pegue ele, esse sistema, e coloque ele, da forma que ele está aí, num outro reservatório de temperatura maior, P mais ΔT. Então, o mesmo sistema, só que agora eu mudei a temperatura dele. Eu mantive esses preguinhos, né? Então eu continuo tendo preguinhos aqui, então ele não muda o seu volume. Só que agora ele aumentou a temperatura, porque ele ficou em contato térmico com um reservatório mais quente.
Consequentemente, eu tenho um aumento da energia desse meu sistema, né? Esse sistema adquiriu energia. E, consequentemente, a sua pressão também vai aumentar, né? Aumentou a energia, vai aumentar o número de colisões dessas partículas com as paredes, e aí, consequentemente, eu tenho um aumento da pressão, né? Muito bem. Quando eu tenho essa situação, o ΔV é igual a zero. ΔV é igual a zero. Então, esse meu C aqui, eu vou reescrevê-lo como sendo um CV. Esse V aqui como índice, eu quero dizer o seguinte: eu estou fazendo uma variação de um processo mantendo o V constante. Certo? Significa eu dizer que o meu sistema aumentou a quantidade de calor com a temperatura, mantendo o V constante. Nessa situação, eu tomando emprestado essa expressão, eu vou ter esse cara aqui não se altera nesse processo, porque é uma constante, né? Então continua sendo 3 meios de NR. Só que aqui, o que seria o P, ΔV sobre ΔT, esse termo aqui vai para zero, justamente pelo fato que ΔV é igual a zero. Né? Então, essa minha capacidade térmica molar, quando eu mantenho o volume fixo, esse cara vai ser simplesmente 3 meios de NR. Essa é uma situação particular dessa aqui. Essa aqui é uma situação genérica. Mas essa situação genérica me diz que para saber o C eu preciso saber a variação do volume. Bom, muito bem. Então eu preciso especificar o que aconteceu com o volume. Quando eu digo que o volume não se altera, então eu caio nessa expressão. CV é uma constante. Ela é escrita apenas em termos de constantes aqui. Mas eu posso também manter outras quantidades fixas. Por exemplo, a pressão. Aqui, a pressão não se manteve fixa. A pressão aumentou. Dessa situação para essa aqui, eu aumentei a energia cinética e, consequentemente, eu aumentei a pressão. Então, a pressão não estava fixa. Apenas o volume estava fixo. O que acontece se eu mantenho a pressão fixa, né? Então, vamos pensar num experimento que reproduz essa situação. Então eu vou apagar esse cara aqui. Eu quero preservar apenas esse resultado aqui. Eu vou copiar esse resultado aqui, né? Dizer que essa capacidade, quando eu mantenho o volume fixo, eu tenho 3 meios de NR. Essa situação geral, essa é uma situação particular. Eu quero agora manter a pressão fixa. Como é que eu faço isso, né? Então, suponha que eu tenha um reservatório de temperatura T, né? Eu tenho o meu sistema. Agora eu tenho paredes que podem se movimentar. Eu não quero manter o volume fixo, tá? Eu quero manter apenas a pressão fixa. Então, suponha que eu tenho um pezinho aqui em cima. Ok? E agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou transferir esse meu sistema para um outro reservatório com temperatura maior, como eu fiz anteriormente, né? Só que agora permitindo que o pistão se movimente, só que a pressão continua a mesma. Então ele aumentou o volume para preservar a pressão. O mesmo peso que estava aqui, ele continua aqui. Então a pressão continuou a mesma. E só continua a mesma porque o volume aumentou. O volume aumenta de forma a preservar a pressão interna do gás. Né? Então aqui nessa situação, eu tenho que o C vai ser igual a 3 meios de R, mais o P que está variando, e o ΔV, ΔT. Como é que eu poderia calcular esse segundo termo, né? Como é que eu poderia calcular? Eu tenho um truque aqui. Aqui é um truque, imagina o seguinte. Imagina que eu quero variar com a temperatura PV. Certo? Um truquinho matemático aqui. Derivada de produto é simplesmente P dV dt mais V dP dt. Né?
a derivada do produto é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Né? Essa regra que eu usei aqui. Mas eu estou mantendo a pressão fixa. Né? Então esse cara aqui é zero. Então a variação de PV é igual a P dV sobre dt. Né? Mas esse cara aqui também é nRT. Né? Esse cara aqui também pode ser escrito como nRT. Opa! nRT, que é igual a P dV sobre dt. Ou seja, a derivada desse cara aqui é simplesmente nR. Né? Então esse cara aqui é simplesmente nR. Esse cara é constante, nR é constante, passa para fora aqui, então a derivada de t com t é simplesmente 1, então esse cara aqui é simplesmente nR. Né? Então o cara que está faltando aqui para mim, que é o ΔV ΔT, ele é simplesmente, dV dt, é simplesmente nR sobre P. Né? Então essa minha expressão aqui ficaria C, mas agora não é qualquer C, é um C que eu tenho pressão constante, P. Então, da mesma forma que eu usei o V aqui, eu vou usar P aqui, no sentido de que essa quantidade aqui está sendo mantida constante. Cp vai ser igual a essa mesma constante aqui, 3 meios de nR, mais P vezes dV dt, que no caso aqui é nR, dividido por P. Então P cancela aqui. Então eu tenho que o Cp vai ser igual a 5 meios de R. N 5 meios de R. No caso, 3 meios mais 1 aqui, né? Fica N vezes 5 meios de R. Então, resumindo aqui, pessoal, deixa eu apagar tudo aqui e deixar só o que importa, né? Então eu vou apagar esse experimento aqui. Então eu percebo uma relação interessante aqui entre capacidade térmica, quando eu tenho o CV, vou colocar aqui, essa situação geral, capacidade, eu vou colocar tudo aqui para ficar organizadinho. Então quando eu tenho a capacidade térmica independente do que eu estou mantendo constante, eu tenho essa fórmula geral. Né? Mas aí eu falo assim, não, eu quero manter o volume constante. Quando eu mantenho o volume constante, essa expressão aqui se torna 3 meios de nR. Quando eu mantenho a pressão constante, esse Cp vai ser igual a N 5 meios de R. E o legal é que quando eu diminuo um do outro, deixa eu apagar aqui que esse cara aqui já está sendo resumido aqui nessas 3 linhas aí, né? Então, por exemplo, quando eu diminuo um do outro, por exemplo, se eu considero Cp menos Cv, aqui para facilitar eu vou considerar que eu tenho um mol de partículas, tá? N igual a 1. Cp menos Cv significa 5 meios de R menos 3 meios de R. Então 5 menos 3 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então Cp menos Cv é igual a simplesmente R. Ou seja, o Cp é igual a Cv mais R. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que a capacidade térmica, a pressão constante, é sempre maior do que a capacidade térmica a volume constante. Né? O que significa que quando eu tento fazer um processo com pressão constante, eu preciso de mais energia do que para manter com volume constante. Né? Esse conceito vai ser bastante trabalhado para a gente quando a gente lidar com máquinas térmicas. Né? Muito bem, pessoal. No mais, bons estudos aí para vocês. E voltamos na próxima aula, então, lidando com máquinas térmicas. Grande abraço.